Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu sou o Eric Batalha e hoje estou aqui com quem? Com quem será? O Márcio Valdo Lira. Ganhou, falou primeiro. E com o Rodrigo Bandeira. Galera, a gente tá aqui no nosso quinto ou sexto episódio do Papo Inofensivo? Acho que é o sétimo. Sétimo? Se não, oitavo. É muito profissionalismo. A gente tá aqui no nosso mais novo programa do Praticamente Inofensivos para continuar falando sobre a obra maravilhosa do cineasta que a gente gosta tanto, Christopher Nolan, e hoje a gente vai falar sobre o que, Rodrigo? A gente vai falar sobre a trilogia do Batman. Finalmente. Assim, vou logo dizer aqui, jogar na mesa aqui pra mim, assim, desculpa o universo DC, desculpa enfim, o universo do Shyamalan, mas é a melhor sequência de filmes de super-herói, na minha opinião, já feito. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Normalmente, já que a gente vai falar dos filmes do Nolan, normalmente os filmes dele são únicos, né? Ele faz um filme para não ter continuação. E essa trilogia é justamente a exceção da grande gama de filmes que ele tem. É o único filme que ele tem continuação, não só uma, como duas, e formou uma trilogia. Será que isso tem a ver com o fato de não ter sido um filme inteiramente do Nolan, mas um filme de estúdio? Ele inaugurou uma franquia nova, né? Foi e não foi um filme encomendado, né? Ele queria fazer o projeto. Exato. Né? Ele queria fazer o projeto, ele tinha vontade de fazer o projeto, né? Ele até correu atrás para fazer o filme, só que ele tinha que convencer da proposta que ele queria dar, né? Só dando uma pequena recapitulada, né, que no episódio anterior, em que a gente estava falando sobre alguns filmes do Nolan, nós demos um pulo justamente para poder, só nesse episódio, falar de todos os filmes dele do Batman, né? Só vale lembrar que após ele fazer o filme do Insônia, ele começou a ter a vontade de fazer algo diferente. Então ele teve o projeto de primeiro fazer um filme, uma biografia daquele milionário, né, o Howard Hughes, né, que é aquele que era um aviador e tal. Só que por que ele não fez? Simplesmente o Martin Scorsese estava fazendo a mesma coisa. Estava fazendo um filme sobre o Howard Hughes, né, com o Leonardo DiCaprio, que se tornou o filme O Aviador. Aí ele viu, não, peraí, o Scorsese tá fazendo, é melhor engavetar aqui, deixa eu fazer uma outra coisa. E aí ele foi atrás de outros projetos. Ele até se envolveu com outro projeto, um drama policial e tal. Só que justamente ele viu que o projeto estava se tornando muito parecido do que ele já tinha feito, aí ele pulou fora. E aí nesse pular fora, ele foi atrás da Warner justamente para dar a proposta de uma nova versão, uma nova cara para um novo filme do Batman. Pois é, quando a produção do Batman, do primeiro filme, né? O primeiro filme dessa trilogia do Batman, do Nolan, foi lançado em 2005. A produção começou em 2003 e o último filme do Batman, me corrijam se eu estiver errado, foi lançado em 1995. 97. 97? Que foi o Batman e Robin. Foi um dos maiores prejuízos, né? Sim. Tanto financeiramente quanto produção. Ou seja, já tinha um tempo aí desde a última produção, desde o último filme do Batman, live action, né? Que as animações não pararam de sair. E, assim, a gente sabe, né, que essas franquias, elas estão sempre... Os estúdios, eles estão sempre querendo tirar um pouquinho a mais, né? Eles não conseguem deixar muito tempo quieto. A gente vê isso com Batman, a gente tem até um novo Batman vindo aí. A gente viu isso, sei lá, com os X-Men, enfim. Então, já existiu um interesse dos estúdios em fazer uma continuação do Batman. E o Nolan, ele sabendo, né, desse interesse, ele levou a ideia dele pra tentar mostrar, né, pra tentar produzir um Batman segundo o que ele achava que poderia ser feito de diferente, o que ele achava que poderia agregar ao personagem. O que o pessoal fala, né, que tiveram 2 vezes que eles tentaram reabrir a franquia, mas eles estavam com muito pé atrás, por causa do Batman e Robin, né? Aí, mediante a essas 2 tentativas, né, aquele negócio que alguém escreveu o roteiro, tentaram fazer a pré-produção, mas não foi pra frente, aí o Nolan, não, estão a fim de fazer. Aí, como ele tinha feito, apesar de não ter sido um sucesso, o Insônia deu dinheiro, né? Era um filme da Warner, tava moral com a Warner. Ele foi lá e vendeu a ideia dele, né? Que ele queria fazer um filme que fosse completamente o inverso do que foi o Batman e Robin lá do Joel Schumacher, né? Que é aquele negócio carnavalesco, aquele negócio de colorido. Bem fantasioso. Que ele queria fazer um filme calcado na realidade. Como é que seria o Batman se ele existisse no mundo real? Foi a ideia que ele vendeu para os executivos da Warner. Eu acho que
dos nós três aqui, a pessoa que tem mais familiaridade com o universo dos quadrinhos do Batman é tu, Rodrigo. O Batman Begins, assim, a gente sabe que o Nolan, ele trouxe toda uma ideia, né, dele, de novo, né, trazendo um pouco o que a gente falou nos outros programas. Não são ideias muito complexas, são ideias simples que pegam na gente, mas que o Nolan consegue desenvolver de uma forma magistral. Ele trouxe essa ideia que parece simples, né, de trazer um Batman real, que realmente a gente pudesse ver, que pudesse ser verossímil perante todo aquele movimento do cinema que estava completamente diferente, né, ali nos anos 2000. Então, o que é que tu achas que ele trouxe dos quadrinhos para construir esse Batman junto com o Christian Bale? Cara, ele trouxe muita coisa, bicho. Muita coisa mesmo. O Nolan, acho que talvez devido à formação em literatura dele, ele tem uma habilidade que ele consegue mesclar o que acontece nos quadrinhos com a visão dele. Então, tem muito do quadrinho no filme do Nolan, aquilo que ele acha que é interessante ter do quadrinho, e tem o que ele acha que funciona pro filme, entendeu? Ele consegue pegar a alma das coisas e colocar. Olha, por exemplo, o filme do Batman começa com aquela cena em que o Bruce Wayne cai, que ele tá brincando lá com a amiguinha dele, aí ele cai naquele poço lá, né? Que ele é atacado pelos morcegos. Isso, quando ele é criança ainda. Isso, quando ele ainda é criança. Aquilo lá, pessoal, aconteceu num quadrinho que foi feito pelo Dennis O'Neil, se eu não me engano, e o nome dessa história é O Homem que Cai. Que é de lá que tira aquilo que é falado do filme todo, né? Que tem gente que reclama. Por que caímos? Pra aprendermos a nos levantar. Isso é de uma revista do Batman. Só que é uma história, assim, muito, assim, digamos assim, não é uma história clássica, né? Então, pra muita gente passou desapercebido. Mas aquela tomada que ele tá correndo, que ele cai, os morcegos atacam dele, aquilo foi tirado do quadrinho. E se você pegar o quadrinho, tem muita coisa semelhante com a tomada que o Nolan fez. Eu te pergunto isso porque, assim, a gente tá falando de uma pessoa que trouxe uma visão diferente, né, pra filme de quadrinho, e eu acho que a gente não exagera quando a gente fala que ele revolucionou depois disso. Eu acredito que o filme de quadrinho mudou completamente, não é a mesma coisa do que era antes. E a gente sabe que a gente vive no meio, assim, o meio da galera da cultura pop, e tem muita gente que se aborrece com qualquer tipo de mudança, né, mas a gente não viu isso, pelo menos esse hate com tanta força, com os filmes do Batman. Na verdade, eu acredito que essa mudança ela foi muito bem aceita pela galera, pelos fãs, né, do personagem. Será que é porque ele, como tu falaste, ele teve essa maestria em conseguir mesclar isso? Né? O Nolan, ele mostra toda a genialidade dele por ele conhecer a limitação dele. Em que sentido? Ele foi lá, apresentou a ideia dele, mas ele não tinha a mínima noção de como é que ele ia fazer o roteiro do filme. Porque apesar dele gostar do Batman, ele nunca foi leitor do Batman. Certo. Aí ele pensou, não, eu tenho que chamar alguém que conheça. Aí ele foi para um dos caras que trabalha em Hollywood que mais entende de quadrinho, que é o David Goyer, né, que fez os filmes do Blade, etc. Para mim, assim, ele é um dos caras que mais entende, que ele tá em Hollywood e ele saca muito de quadrinho. Aí ele ligou pro Goyer e falou, olha, eu preciso fazer um filme do Batman, eu preciso de ti. Certo. Aí sabe o que o Goyer falou para ele? Cara, eu tô muito atarefado, não vai dar para eu fazer. Mas tu pode... Aí ele orientou, né, mas tu pode fazer isso, assado, cozido e tal. Aí depois de uma semana, o Nolan ligou pra ele, não, cara, tu tens que fazer o filme comigo. Aí acho que foi meio Poderoso Chefão, né? Fez uma proposta que ele não pôde recusar e eles foram fazer o filme. E o Nolan, no DVD de extra do Batman Begins que eu tenho aqui, que eu dei uma olhada, ele fala que ele teve muito cuidado de ler as principais obras que foram indicadas pelo Goya, porque justamente ele não queria fazer com esse Batman o que o pessoal reclamava dos outros, que é a falta de fidelidade. Entendo. Então ele ia fazer uma coisa nova, mas ele ia pegar elementos do quadrinho que ia fazer o cara olhar, não, mas isso aqui aconteceu no quadrinho, não, isso aqui realmente aconteceu na vida do Batman. E eu acho que justamente por mais que ele modifique, o espírito do personagem tá lá, faz com que o pessoal acabe aceitando as mudanças. Acaba vendo assim, não, dentro desse universo que ele criou, isso é coerente, mas o Batman que eu gosto de ler no quadrinho tá lá. É essa sensação que eu sinto quando eu assisto os filmes do Batman, do Nolan. Que existe as mudanças, existe o realismo, mas o personagem que me cativou nos quadrinhos, ele tá ali na tela. Pelo menos é isso que eu sinto quando eu assisto os filmes. Diferente de outras adaptações que tu fica olhando assim, não é nada disso aí que me cativou. What the hell are you? I'm Batman.
também tem que levar em consideração que o Batman também teve várias fases, né? Inclusive fases que são bem diferentes eram dos quadrinhos, né? Então acho que o importante foi justamente essa orientação inicial do Goya, né? Para dizer, olha, presta atenção nessa revista aqui, nessa fase, nessa história, nessa graphic novel, para ele saber realmente onde é que ele deveria tirar referências. Eu ia falar isso antes, né? O pessoal reclama do Batman e Robin do Joel Schumacher, mas o filme do Joel Schumacher, ele pega o espírito do maior sucesso do Batman antes do filme do Tim Burton, que é a série do Adam West. Exatamente. E se tu for parar pra ver, até mesmo a série, tu reconhece ele em algumas fases dos quadrinhos, né? Porque tem toda aquela fase da censura. Sim, então é piadista, é Batman piadista, é Batman... É o que a gente chama da Era de Prata dos quadrinhos. Existia um código de ética que podou muita coisa e o Batman teve até uniforme de zebra, pra vocês terem uma ideia. Não, exatamente. Então tu falar que ele é fiel aos quadrinhos, é fiel, não, é meio complicado, porque, pô, que fase tu tá falando? Porque dependendo da fase, se tu for seguir, ser fiel... É fiel às fases que são importantes pra pro personagem. Como eu falei aqui, né? O início do filme lá, a questão de que ele cai, etc. Até mesmo a aparição do Rinduka, né? Que é o cara que treina ele, é dessa história aqui. O homem que cai. Sim. Aí depois a questão dele escolher o morcego para ser o símbolo, porque ele sente medo do morcego, já vem do Batman do Frank Miller, que é o Batman do ano 1. Que é aquela cena que eles veem o morcego dentro da mansão, aquilo foi do ano 1. Exato. Aquela cena que ele chama aquele enxame de morcegos para despertar os policiais, foi no Batman no 1. O Falcone, aquela questão dos gangsters dominarem Gotham, já foi do Batman Longo Dia das Bruxas. Então, para quem gosta de quadrinho, ele pegou coisa do Batman no 1, ele pegou do Longo Dia das Bruxas, o Batmóvel ser um tanque, tem no Batman Messias, tem no Batman Cavaleiro das Trevas, entendeu? Então, são obras muito marcantes que tu consegue identificar que o cara pegou aquela revista, ele leu e colocou aquilo lá. Então é muito legal isso daí. Exato. Pessoal, ele foi justamente dos pontos bons. Ele não foi tipo, sei lá, numa história do Batmirim. Pegar alguma referência. Foi o que realmente interessava. Mas muito bem, Batman é um personagem extremamente popular, assim, a origem dele, aqui, o Nolan, ele não tomou muitas liberdades, até por muito disso que o Rodrigo e o Maci acabaram de falar aí, mas isso não significa que ele não deixou a marca dele na obra como um todo. O Nolan, ele tem uma característica que está presente na maioria das obras dele, que é não se ater a linhas temporais únicas, ou seja, ele não se ater a um fio condutor cronológico usual, como a gente conhece, de início, meio e fim. Ele gosta de mesclar nas histórias dele tempos diferentes, linhas cronológicas diferentes para contar a história. E aqui no Batman não é diferente, apesar de, na minha opinião, ser o que passa mais, assim, de forma mais natural na nossa percepção. Não é tão escrachado quanto nos outros filmes. What the hell are you? I'm Batman. Então, aqui nesse filme a gente tem, pelo que eu consegui identificar quando eu assisti o filme, a gente tem o presente, entre aspas, né, que se passa em Gotham, quando o Batman tá contando, acho que a gente pode dizer, a história principal do filme, mas a gente também acompanha o processo do Bruce Wayne, aquele riquinho, né, aquele ricaço, herdeiro de uma fortuna imensa, a família dele dona de mais da metade de Gotham City, se transformando não um super-herói, mas se transformando em um herói a partir daquele trauma dele de infância. Então, a gente vê o personagem, o Batman, e a gente vê a construção do personagem, o Batman, praticamente ao mesmo tempo. Então a gente vai entendendo esse Batman que ele traz, esse Batman novo, entre aspas, né, essa construção mais nova do Batman, tanto pelas ações dele no presente, quanto pela
pela construção dele no passado, o treinamento, enfim, as motivações e essa construção ela segue até o final do filme. Eu acredito que o Batman da trilogia Nolan, ele só realmente, enquanto personagem, ele acaba de ser mostrado pra gente só no final do primeiro filme, só no final do Batman Begins. Até porque o nome do filme é Batman Begins, né? Então a proposta é meio que essa. What the hell are you? I'm Batman. Porque tu tem que saber mesmo, a proposta do filme é contar essa origem, tanto que o Batman, como tu falou, vai aparecer, sei lá, só depois de 1 hora de exibição. Aí tu tem que entender qual é a proposta do filme, que ele vai mostrar esse trajeto dele e tu vai acompanhar isso, não é tipo, quero que apareça o Batman pra logo lutar com ele, não. Vai acompanhar o passo a passo e entender as motivações que levaram ele a isso, os ensinamentos dele, até mesmo os obstáculos que ele vai enfrentar durante esse processo. What the hell are you? I'm Batman. E a outra coisa que o Nolan fez com relação, ele e o Goya, né, com relação ao roteiro, eles caminharam por uma linha que nem um quadrinho tem. O Batman, no quadrinho, já aparece sendo Batman. E o que fez ele se tornar Batman vai acontecendo ao longo dos anos, com uma historinha aqui, uma historinha ali. Não tem uma história que mostre o treinamento dele. É pincelado, é pincelado aqui e ali, né? Não, o que fica falando nas histórias é que ele treinou com os maiores mestres das artes marciais, ele treinou com os maiores mestres da investigação, mas não mostra isso daí. E nesse filme ele se propõe a mostrar isso daí que nunca apareceu em nenhuma história em quadrinho. Uhum. Que é a questão devido a ele não poder ter a vingança contra a morte dos pais, ele se vira contra o mundo e acaba entrando para a Liga das Sombras, né? Uhum. Que lá ele recebe o treinamento físico, a questão da teatralidade, de usar a teatralidade, né, para conseguir alcançar os objetivos. Com isso ele volta com esse conhecimento e se torna o Batman em Gotham. Essa parte do treinamento, isso daí é uma coisa que não tem em revistinha nenhum e ele colocou lá no filme. E foi uma coisa bastante arriscada. Rodrigo, foi uma coisa arriscada, mas eu acho que para a proposta do Nolan era essencial, porque ele queria que a gente visse o personagem não como um personagem fantástico, né? Mas é justamente, a proposta dele era quebrar o que já tinha sido feito antes. No filme do Tim Burton, o Batman aparece já sendo Batman. Uhum. Isso faz parte do mito, né? Ele quebrou essa parte do mito do Batman, né? Porque tu não vê, tu não vê nenhuma história em quadrinho como ele se tornou o homem mais preparado do mundo, né? Isso. Que é a característica do Batman, né? Ele já é o homem mais preparado do mundo. E aí ele acaba mostrando isso daí. Então a gente pode dizer que, na verdade, um dos grandes trunfos desse Batman do Nolan foi que ele não trouxe só o Batman pra gente, mas ele também trouxe o Bruce Wayne enquanto personagem desenvolvido. Sim, bastante. Porque aqui a gente vê o homem, né? O Bruce Wayne é um homem, com toda a fragilidade, com todas as falhas, enfim. What the hell are you? I'm Batman. Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre a ideia que moveu o Nolan, a gente já falou um pouquinho sobre esses detalhes da produção, sobre o quadrinho, enfim, mas o filme em si, o que move ele? Que história é essa que o Nolan ele veio contar pra gente? Eu acho que, para além dos detalhes técnicos, né, das ideias, das premissas, eu acho que uma das maiores sacadas do filme assim, foi essa construção dessa história que é contada de fato em 3 filmes. Gotham, ela é uma cidade que está dominada pelo crime, e essa onda de crime acaba criando o Batman, né? Uhum. Né? Ela cria o Batman. O primeiro trauma é quando os pais dele são mortos na frente dele, e o segundo trauma é que quando ele quer se vingar, né? Que ele quer matar o cara que assassinou os pais, a máfia vai lá e mata ele. E a partir daquele momento que ele resolve se tornar o Batman de verdade, né? Uhum. Então, o primeiro trauma do assassinato e o segundo que ele não consegue se vingar, então ele resolve que ele tem que encontrar uma forma de acabar com o crime em si. Sim. Que ele tem até uma conversa muito interessante com o mafioso, né? Que ele vai lá peitar o mafioso, aí tem um juiz, tem não sei quem, ele fala, olha, aqui tem um juiz, tem um policial, e em nenhum momento eu hesitaria de colocar uma arma na sua cabeça e estourar seus miolos. E você deve estar pensando aí que você não tem nada a perder, mas você não pensou direito. Você não lembra do seu mordomo, você não lembra da sua amiguinha da promotoria, e etc. Aí, a partir disso que ele fala, ele vê que ele tem que ser uma coisa maior, e ele vai atrás dessa coisa maior. Aí ele é acolhido pela Liga das Sombras. Que é uma organização que é liderada pelo Ra's al Ghul, que treina ele, e essa Liga das Sombras tem o plano de acabar com Gotham. A partir do momento que um local cresce a criminalidade tão grande,
eles vão lá e eles exterminam para que aquele local possa renascer. Aí ele fala que fizeram isso com Roma, com um monte de lugar, que ela é uma organização milenar e etc, que ela serve para purificar os locais que não tem mais jeito. Então a história do filme é o treinamento do Batman e como é que ele vai resolver essa situação que é da Liga das Sombras, que ela quer destruir Gotham. What the hell are you? I'm Batman. Já aí, nesse filme, né, ele traz alguns personagens, alguns vilões muito icônicos do Batman. Uhum. Tem o Ra's al Ghul, né, que é considerado um dos maiores vilões do personagem. Tem o Espantalho também, que nesse filme ele funciona mais como um vilão secundário ou algo assim. Uma peça no tabuleiro ali, mas que também tem uma construção muito boa. E todos esses personagens, tanto esses vilões que eu citei, quanto o Alfred, né, quanto esqueci o nome da personagem, essa amiga dele da promotoria, que é uma amiga de infância ali. Rachel. Isso, da família dele. Eu acho que eles não seriam tão icônicos, eles não seriam personagens tão bem construídos se não fosse para as pessoas que interpretam eles. Que o elenco desse filme, a gente sabe, é uma coisa à parte, assim. O Nolan, quando ele conseguiu convencer os executivos de fazer o Batman, ele colocou na cabeça que o Batman Begins tinha que ser que nem o Superman do Richard Donner. Ele tinha que ser um filme de super-herói, mas ele tinha que ter grandes atores para que o filme não soasse só como um filme de super-herói. Aí ele chamou o Michael Caine para ser o Alfred, que é assim, a bússola moral, né, do Bruce, né, quando ele tá imerso demais no manto do Batman, ele que diz, olha, mas tu também ainda é o Bruce Wayne, tu tem um legado da tua família. E é o cara que, quando ele pensa que ele vai fracassar como Bruce Wayne, ele vai lá e diz assim, não, tu vais conseguir, né? Tanto que o pai dele fala, a primeira vez, né, porque a gente cai, pra aprender a se levantar. E a segunda vez quem fala é o Alfred. Quando a mansão é destruída pelo Ra's al Ghul, né, eles estão descendo pra Batcaverna, aí o Bruce fala, não, porque eu falhei. Aí ele repete a frase que é pra dar o reforço que ele vai conseguir. Sim. Tem o Lucius Fox, né, que é o Morgan Freeman. Que é o Morgan Freeman, que existe aquela questão, né, de que é outra coisa também que não aparece nos quadrinhos, que é como é que o Batman conseguiu todos os brinquedinhos dele, né? A explicação no quadrinho era porque ele é muito rico. Sim, que ele é muito rico. Mas mesmo tu sendo muito rico, como é que tu vai conseguir, que é um cuidado que tem no filme que eu acho muito bacana, né? Que aparece lá a questão do capuz dele. Encomendou não sei quantas mil peças da Coreia, não sei quantas mil peças de outro lugar, aí encaixa uma na outra para poder fazer o capuz, porque se encomendasse o capuz, quando ele aparecesse com o capuz, olha, foi o Bruce Wayne que comprou um capuz parecido com esse. Sim, sim. Entendeu? Para tentar despistar e etc. E o Lucius Fox, né, ele é o peso de papel das empresas Wayne, né? Ela tinha uma divisão de tecnologia. Tecnologia militar, né? Tecnologia militar. E como ele brigou com o cara que dirigia a empresa, ele ficou na geladeira e o Bruce foi lá ver quais eram os brinquedos, né? Praticamente todo o equipamento que tinha lá era equipamento dessa divisão militar das indústrias Wayne. What the hell are you? I'm Batman. Assim, falando sobre o Batmóvel desse filme, que eu acho que a gente tem que falar rapidamente, né? Não é o mais bonito, mas é o mais, olha... É o mais funcional, né? É o mais funcional. Eu ia usar outra palavra com F, que como que usou funcional. Né? É porque é mais ou menos assim, tu vais enfrentar o crime, né? Aí tem gente que coloca assim, não, porque vai ser uma Lamborghini, vai ser não sei o quê. Não, ele pegou um tanque, pô. Pegou praticamente um tanque, né? Então digamos assim, é coerente com a visão. Com a visão do filme. Então o cara pega um tanque lá que era feito para justificar o que ele vai fazer, né? Um tanque que era para construir pontes em locais que era difícil. Tem toda uma explicação, né? A questão da capa dele conseguir planar, que era um material que com impulso elétrico se transformava em rígido, sem o impulso elétrico ficava mais maleável, etc. Então tudo tem que é uma das coisas que tem gente que implica com o Nolan, né? Tá tudo muito bem explicadinho no filme, né? Ele tenta explicar tudinho lá, tenta deixar nenhuma ponta solta. What the hell are you? I'm Batman. Então, pessoal, só um parêntese, Marci, eu acho que tu jogaste mais os jogos do Batman. Todo o equipamento do jogo, dos jogos da série Asylum, foram baseados nesse equipamento do filme, né? A ideia, né, deles usar, de não ser simplesmente só uma roupa, uma fantasia, e de sim ser coisas funcionais,
começou nesse filme foi levado também para os jogos, né? No filme, até mesmo o fato das orelhas dele, tem lá um transmissor dentro que ele coloca, como o Rodrigo falou da questão da capa e até mesmo dos equipamentos que não são letais, e sim para eles tentar realizar algum feito, né? Tanto com relação à corda, com relação ao dando algum impulso que vai possibilitar ativar ou desativar algum equipamento. Então é uma coisa à parte. O equipamento do Batman é querendo ou não, né, lembrar, mas nos filmes anteriores o equipamento era muito cômico, né, que ele pegava as coisas mais absurdas, desde o repelente de tubarão da série, quanto o bate cartão de crédito, que não tinha nada a ver. Aí não, todos os equipamentos são funcionais e ele vai mostrar para que serve lá e como ele conseguiu. What the hell are you? I'm Batman. Mas voltando a falar dos personagens, tem o comissário, né? É o meu comissário preferido de todos os filmes do Batman. Que na verdade nesse filme o Gordon é o Gordon dos quadrinhos. Nos outros filmes ele só é alguém. Sim. Ele só é alguém lá que tá lá pra dizer que existe o comissário Gordon. Aqui ele tá diretamente ligado na trama toda do filme, né? Ele é um personagem que tem peso. Bicho, ele dirige o Batmóvel, cara. Ele dirige o Batmóvel. É muito boa essa cena. E só lembrando que ao longo do Batman Begins ele ainda não é o comissário. Sim, é verdade. Ele é um detetive, né? Que o Batman vai atrás dele porque ele consegue ver que ele era o único que não era corrupto dentre os policiais de Gotham. Então, tipo, é mais pela confiança mesmo que ele vai atrás dele. Não pelo cargo dele. Que é outra referência ao Batman 1 do Frank Miller. É difícil de casa. A história do Batman 1 do Frank Miller mostra tanto a evolução do Batman quanto a evolução do Gordon. E aí ele também nesse filme ele mostra essas duas coisas. What the hell are you? I'm Batman. Quando o Bruce Wayne entra na Liga das Sombras, né, é apresentado pra gente como o Ra's al Ghul, o Kei Watanabe, né, o cara que fez lá o Último Samurai e tal. Sim. E no início no início do filme ele morre. E tem o Liam Neeson, que é o Dunkar. É do cara, tá. E é apresentado o Dunkar, que é ele que realmente treina, né? O Ra's al Ghul é o cara que fica sentado lá no trono, lá, né? E o Dunkar é o que realmente treina o Bruce Wayne. E quando tem a reviravolta toda, quem se apresenta como Ra's al Ghul é o Liam Neeson, né? Porque o Bruce Wayne se rebela, né? Isso, né? E aí tem um detalhe muito importante que não fica explícito, assim, não fica dito com todas as letras, mas a minha interpretação é a seguinte, que o Ra's al Ghul não é uma pessoa. O Ra's al Ghul, ele é um título da Liga das Sombras. Foi o que eu entendi também, quando eu assisti na época. Né? Entendeu? Então, o Kei Watanabe era o Ra's al Ghul naquela época. Quando ele morreu, o primeiro em comando assume o posto de Ra's al Ghul. Mas a caracterização do Liam Neeson é do Ra's al Ghul. O bigode com cavanhaque, um pouquinho de cabelo grisalho aqui perto da orelha. Ele é o personagem. Mas quando saiu o cast, todo mundo pensava que ia ser o Watanabe, que ia ser o Ra's al Ghul, né? Porque aí é mais uma característica do que o Nolan tá fazendo, né? De transformar uma coisa até mística nos quadrinhos em uma coisa real. Sim. Porque nos quadrinhos ele realmente é imortal graças aos poços de Lázaro, que ele banhava de tempos em tempos, que dava pra ele rejuvenescia. E aí ganhava mais alguns anos de vida. E aí ele trouxe, como ele falou, ele se torna imortal, entre aspas, justamente porque não é uma pessoa, e sim um título, né? Uma ideia. Que vai passando de pessoa para pessoa, e isso faz com que o Ra's al Ghul sempre exista, e o tornando imortal. What the hell are you? I'm Batman. E outro vilão que o filme apresenta é o Espantalho também, que no filme ele é apresentado como um psiquiatra, né, médico psiquiatra, que desenvolve ali uma substância que causa medo nas pessoas. É o Dr. Crane, né? Ele trabalha pra máfia, mas na verdade ele tá trabalhando pro Ra's al Ghul, né? Isso. Ele serve a máfia, mas na verdade ele tá trabalhando pro Ra's al Ghul. Em troca de conseguir material para os seus experimentos, né? Isso. E uma coisa interessante é que o ator que faz o Espantalho, ele fez o teste para ser o Batman. Foi mesmo? Foi, ele fez teste para ser o Batman, aí sabiamente o Christopher Nolan não ficou com ele, mas ele disse que o olhar dele transmitia medo, né? Então ele ofereceu o papel de Espantalho para ele, e o Nolan não queria colocar o capuz de Espantalho nele. Foi o Goya que convenceu o Nolan a fazer isso.
Mas pode reparar que o capuz que eles fizeram, o olhar do Crane continua aparecendo. É verdade. Que dizia que o olhar daquele ator é que era o Chan do personagem, e realmente é verdade. Bom, meus amigos, então, no primeiro filme é mais ou menos isso, né? Ele é um filme de construção de personagem, apresentação do universo ali. Gotham, né? Gotham tá muito mais palpável enquanto cidade. Ele usou locações reais para gravar a maior parte do filme, né? Tanto em Boston quanto em Londres, se não me engano. Ele mesclou a gravação do filme. Batman Begins, ele é um filme de apresentação de personagem. Indo pro próximo filme, já que saiu ali em 2008, a gente já encontra um Batman construído enquanto personagem. Ali no Batman Cavaleiro das Trevas, a gente já tem o Batman, a gente já tem a cidade, a gente já conhece a maior parte dos personagens. O Christopher Nolan aqui, ele já tem muito mais espaço para criar uma história em cima daquilo que ele construiu no primeiro filme. E deu pra gente aquele que, acredito eu, é se não o melhor filme de super-herói já feito na história do cinema. Pra mim é o melhor filme de super-herói já feito até agora. E não só o filme de super-herói, é um dos melhores filmes, acredito eu, já feitos. Porque nós podemos até ver essa trilogia do Nolan como um resumo, uma amostra, né, um exemplo do caminho que seria de sucesso que a Marvel fez. Pega o primeiro filme só para apresentar o personagem. É um filme de origem mesmo. Tanto é que a gente citou os vilões, Ra's al Ghul, Espantalho, querendo ou não, eles são mais ou menos segundo escalão. A gente sabe da importância, principalmente do Ra's al Ghul, mas por conhecimento popular, o Ra's al Ghul não é tão conhecido assim. Tanto que muitas pessoas questionaram, né? Poxa, por que tu não vai logo colocar os principais vilões logo no primeiro filme? Aí a ideia qual era? Não, eu não vou colocar um vilão de primeiro escalão num filme que vai ser para apresentar o Batman. Então ele faz isso, o Begins, para apresentar o Batman, e no momento que ele está totalmente apresentado, é o que o Batalha falou, agora tem todo um espaço para tu desenvolver uma história, uma trama completamente. E aí, apresentando o grande vilão, né? O filme todo, basicamente, é em cima dele, né? Que é o Coringa. Why so serious? Sim, o Cavaleiro das Trevas, na verdade, ele é um filme que ele veio pra apresentar o Coringa pra esse público, né? Ele veio reapresentar o Coringa, né? Porque... Lembrando que ele apresenta, mas não apresenta, né? Ele tá mostrando o novo Coringa, mas ele não tá se preocupando em dizer a origem nem nada, não. Ao contrário daqueles anteriores, né? É isso que eu acho muito interessante nesse filme. Ele joga o Coringa na nossa cara, ali no início do filme, na primeira cena. A gente já vê o Coringa em ação, né? Entre aspas, sem exatamente saber que é ele. Então a gente já recebe na cara esse personagem caótico que... Eu acho que essa é a palavra, um personagem caótico. Entendeu? O filme todo a gente vai tentando entender o personagem que, na verdade, a gente não é pra se entender. Ele não traz o Coringa pra gente entender, ele não tenta justificar o Coringa de forma alguma, ele traz um vilão. Ele até engana a gente, né? Quando o Coringa, em algum momento, ele começa a contar a história dele, né? Ah, porque meu pai era um bêbado, que não sei o que. Aí tu lá, tá, ele tá contando a história. Aí chega mais pra frente, numa outra cena, ele conta uma outra história. Então não tem nada a ver, ou seja, ele tá inventando as histórias, ou seja, tu não tá mostrando realmente a origem do personagem. É como ele falou, é caótico, ele é um comediante, ele vai improvisando na hora e tu passa a não saber realmente qual é a história dele. Why so serious? Enquanto no primeiro filme a gente tem toda a trama do Ra's al Ghul, que é um vilão que tinha um propósito que para ele era um propósito nobre, ele tinha toda uma motivação, a gente conseguia entender a motivação do personagem. Assim, eu não sei vocês, mas no Cavaleiro das Trevas, para mim a motivação do Coringa era o caos. Mas é isso mesmo, ele é o agente do caos. É isso que ele representa, né? É tão bem feito porque seria muito fácil a gente pegar um personagem que não faz sentido, entre aspas, né? E não conseguir ter nenhum tipo de ligação com ele, ou então não conseguir compreender ele enquanto personagem dentro de uma trama. Mas o Coringa aqui, enquanto personagem caótico, enquanto personagem que, entre aspas, não faz sentido, ao mesmo tempo ele faz todo sentido pra trama. Então, o Coringa, ele é apresentado pra gente nesse filme como esse personagem caótico que vira Gotham literalmente não, né? Que daí é no origem. Exatamente. Que
Ele vira Gotham de cabeça pra baixo, a cidade vira, de fato, um caos. Ele é uma pedra no sapato da polícia, ele é uma pedra no sapato do Batman, ele é uma pedra no sapato da máfia, ele é uma pedra no sapato de todo mundo. Assim, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe pra onde ele vai, mas no meio disso tudo a gente tem uma das maiores histórias, eu acredito, já contadas em filme de super-herói. Why so serious? Porque, na verdade, o Batman Cavaleiro das Trevas, ele é um filme policial, né? Assim, a minha visão, ele é um filme policial que tem um Batman e tem um Coringa, né? Mas Olha, eu nunca tinha visto dessa forma, esse filme conta um thriller mesmo. ele é um thriller policial, muito inspirado em filme de policial da década de 70, Operação França, esses outros filmes assim, que fizeram muito sucesso. Então, o Nolan pegou essa narrativa desses filmes, fizeram muito sucesso na década de 70 e jogou isso no universo do Batman. Tu tens o vilão, tu tens o justiceiro, tu tens o policial, né? Porque a gente tem o outro personagem muito icônico desse filme, que é o Harvey Dent, que é apresentado também, né? É porque nesse filme, o que é que tu tens, né? Tu tens o Batman, ele queria representar salvação para os cidadãos de Gotham, né? Uhum. Mas o filme começa mostrando que ele tá influenciando da maneira errada. Na verdade, ele queria inspirar a justiça e tá inspirando justiceiros, né? Que é o pessoal que se veste de Batman pra pegar e bater em bandido, etc. Uhum. Aí aparece um provável símbolo de austeridade que seria o Harvey Dent, né? Que ele é um promotor, é o cara que tá aqui junto com o Batman e o Gordon, querem botar fim no crime, querem acabar com a máfia e etc, né? Aí aparece o caos, que é o Coringa, né? Porque o Coringa não tem lado, né? Porque ele começa negociando com a máfia, né? Dizendo que ele pode matar o Batman. Aí depois ele se torna um problema pra máfia. Aí ele se torna um problema pro Batman. Ele se torna um problema pra Gotham, né? Sim. E é legal, assim, até ter o primeiro embate entre eles dois, ele praticamente, assim, é só um cara doido, assim. Sim. Mas da feita que ele tem o primeiro embate com Batman, não, eu não quero lhe matar. Eu quero continuar o resto da vida brincando contigo, né? Que essa que é a proposta dele. Eu não quero te matar. Eu quero o resto da minha vida ficar no embate contigo, porque nós dois somos as forças opostas, né? Então o objetivo de vida do Coringa é ser um desafio pro Batman, né? Ver até onde ele consegue ir. Que tem aquela cena da moto e ele tá no caminhão, né? Uhum. O Batman tá vindo, o Coringa tá vindo, e no momento que o Batman desvia, ele consegue ver qual é a fraqueza do Batman. Ele não tá disposto a sujar as mãos pra acabar com o mal. E é aí que ele cresce. Pode reparar que a partir dessa cena, aí que o Coringa vira o cavalo do cão. É verdade. Porque ele sabe que o Batman não tá disposto a fazer o que deve fazer para que aquilo acabe. Aí ele cresce, mano. Aí ele cresce, aí o caos estoura de vez. É muito interessante isso que o Nolan construiu. E, paralelamente a isso, como eu citei, a gente tem a construção de outro personagem muito importante durante o filme, que é do Harvey Dent, que pra galera que não conhecia o personagem, eu acredito, pra galera que não estava familiarizada com o universo do Batman, teve uma surpresa ali no final, né? O Harvey Dent, que é apresentado enquanto esse paladino da justiça, né? Enquanto a pessoa que tá buscando fazer a coisa correta pelos meios corretos, no final acaba, por uma série de eventos, enfim, transformando em mais um vilão, ou então em um vilão. E assim, de novo, o Nolan construindo duas histórias diferentes ali, com maestria, né? A gente não sente estranheza, a gente não sente uma quebra da história. É um fio condutor que ele tá construindo ali, de duas histórias acontecendo, que estão completamente interligadas. E no meio disso tudo, a Rachel sendo essa âncora que o Batman ainda tem na vida dele, né? Que na verdade que o Bruce Wayne tem ainda na vida dele, que ele vai aos poucos perdendo. Ele vai perdendo essa âncora, que eu acho que vai ser muito importante para o terceiro filme, para a conclusão da saga. Why so serious? A ideia, o objetivo também do Coringa era de mostrar que qualquer um podia ser corrompido. Então, no momento em que o Batman se une ao Gordon, se une ao Harvey Dent para tentar resolver os problemas, para tentar acabar com a corrupção, tem todo aquele simbolismo do Batman querer encerrar para poder passar o bastão pro Harvey Dent, que até chamou ele de Cavaleiro Branco, que é aquele através da justiça, como ele bem falou, o Batman é o justiceiro, já o Harvey Dent é a justiça. Então, através da justiça, eles poderiam.
ele poderia conseguir tudo aquilo que o Batman, Bruce Wayne, desejava. E o Coringa vê nessa oportunidade o fato de que, se ele conseguir corromper o Harvey Dent, ele mostra o ponto dele. E é a partir disso que ele começa a tramar e até vai resultar na decisão que o Batman vai tomar no final do filme. Why so serious? E, como sempre, né, o Nolan, ele tem a capacidade, né, de escolher as pessoas certas para os papéis certos, né? Então, ele acertou muito bem na escolha do elenco do primeiro filme. E, quando foi anunciado que o vilão do segundo filme ia ser o Coringa, ficou aquele negócio, né? Quem vai ser o Coringa? Quem vai ser o Coringa? E quem foi escolhido para ser o Coringa, pessoal? Heath Ledger. Né? Aí, só que se tu voltares aí para 2008, quem era esse cara, né? O histórico dele era de filmes de comédia romântica. Eu só lembro daquele filme lá das coisas que eu dei em você. Pois é, ó, comédia romântica. Tem aquele que ele é um cavaleiro, né? Pois é, o Coração de Cavaleiro, que era inédito na Sessão da Tarde. E acho que o último filme que ele tinha feito antes, né, pelo menos que eu me lembre, seria O Segredo de Brokeback Mountain. Foi o último filme que ele fez, em 2005. Que era do Ang Lee e tal, que ainda tinha a questão dele ter feito um papel de um homossexual. Então, quando ele foi anunciado para ser o Coringa, os haters da internet já existiam nessa época, né? Muita gente falou mal, porque assim, né, o Coringa já tinha sido interpretado pelo Jack Nicholson, né? Até então, a figura que se tinha no cinema do Coringa ainda era essa, né? Então, foi um burburinho muito grande, e quando ele apareceu na tela, ele fez todo mundo engolir a língua, né? Isso que é muito legal. Ele teve muita liberdade para construir o Coringa. Na verdade, muita coisa foi ele que fez. Ele teve uma conversa com o Nolan mostrou, deu uma orientação do que é que ele queria, e teve aquela história que ele se trancou não sei quantas semanas, né, dentro do apartamento isolado, e lá ele construiu o personagem, e muita coisa do que ele fez foi improviso. Vocês sabiam disso? Sim. Né? A cena lá que ele invade a festa, e ele pega a cara da Rachel e diz, olhe pra mim, é porque a atriz não tava olhando pra ele, aquilo não tava no roteiro. Que ele pega, força ela a olhar. Quando ele entra a primeira vez naquela cena lá, parece que o Alfred tem uma fala, o Michael Caine se espantou com a presença dele, ele esqueceu a fala, eles tiveram que fazer de novo. O Michael Caine esqueceu a fala dele. Não foi ninguém não, foi o Michael Caine. O Michael Caine esqueceu. Rodrigo, sabe o que eu acho interessante nisso? É uma parada que eu queria citar também. Tem tudo a ver com o personagem. Essa natureza caótica do Coringa, eu acho que esse foi o pulo do gato do Heath Ledger na construção do personagem. De não fazer um personagem mecânico, sabe? De não fazer um personagem só do que estava no roteiro, de não seguir só aquilo que ele ensaiou, mas de trazer essa espontaneidade do caos pro set. Why so serious? Olha, outra cena que foi improviso, que quase o Nolan não consegue pegar, quando o Gordon ele é condecorado a ser comissário, o Coringa tá preso, né? Sim. Aquele bater de palma lá, que ficou icônico também, que ele bate palma lá com uma cara bem cínica, aquilo não tava no roteiro. Ele fez, aí o Nolan percebeu e focou nele. Aquilo não tava no roteiro, então ele tava realmente vivendo o personagem. E outra coisa é que, como era uma coisa real, ninguém maquiava ele, era ele que se maquiava. Eu não sabia disso. É ele que se maquiava, ele chegou pro Nolan e falou, se o filme é galgado na realidade, e se ele se fantasia como um palhaço, os palhaços se maquiam, então eu vou me maquiar. Tanto que ele chegava no set cheio de maquiagem debaixo da unha, e todo mundo reparava isso. Aí ele dizia que ele não lavava a mão porque, como ele era um palhaço meio doido, ele não ia se preocupar em estar lavando a mão, então ele ia filmar com a mão suja de maquiagem, etc. Muito louco isso aí. Muito louco. E, enfim, né? Deixar aqui a nossa homenagem, porque ele, infelizmente, partiu muito precocemente. Ele ainda tinha muita coisa pra presentear a gente. Acho que ele foi o primeiro filme que o vilão tinha um pôster próprio. Foi? Eu não lembro de outro filme. Também filme de super-herói, o Coringa tinha um pôster próprio no filme. Why so serious?
a ideia do Coringa, o filme todo, é mostrar que por mais que a pessoa seja boa, tu vai chegar num beco sem saída que tu vai acabar ter que escolher sendo mal. Aí qual é o plano disso pra ele provar? Ele coloca 2 bombas em 2 navios. Num navio só tem bandido e no outro navio tem as pessoas de bem, né? Tem os civis. E só um barco pode ficar inteiro. Então alguém vai ter que explodir o outro. Aí tem a questão, né? Quem é que vai explodir quem? Será que é o pessoal mal que vai explodir o pessoal que é bom? Ou é o pessoal bom que vai explodir o pessoal mal e virar mal? Aí fica esse negócio, né? Que vai ou não vai explodir, vai ou não vai explodir. Aí um dos piores bandidos lá, né? Pega o detonador, diz que vai explodir e joga fora. Joga no mar, né? No rio. Isso, joga no mar, aí acaba que nenhum navio explode. Aí o Batman mostra pra ele que ainda existe esperança, né? Sim. Né? E ele fica puto lá e tal, que ele tá de pendurado lá, né? Porque ele jurava que alguém ia explodir alguém, que ele ia comprovar a ideia dele que só faltava um empurrãozinho. Aí quando isso falha, aí que tem a questão do Harvey Dent, que no final ele ganha, né? Sim. Porque como a Rachel acabou morrendo, devido a esse fato, ele acaba se tornando uma pessoa má, mas que é tudo encoberto. Por mais que ele cometesse o assassinato, Gotham precisava de um símbolo, né, limpo. Aí quem assume as mortes das pessoas é o Batman, né? Aí daí, isso é o pano de fundo pro terceiro filme. Ele começa o terceiro filme completamente isolado. O Batman não existe mais, o Batman morreu. Lembrando que se passam 8 anos, né? Entre o Cavaleiro das Trevas e o terceiro filme, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O Batman, ele começa o filme, ninguém sabe o que aconteceu, ele passou 8 anos sumido, todo mundo acredita que ele não existe mais. O Bruce Wayne, ele é uma pessoa isolada agora, né? Não sai da mansão, tem ali alguns problemas de saúde, aparentemente, né? Todos os anos. E tem outra coisa que eu acho interessante falar: o Batman, geralmente, a gente enxerga o personagem como esse personagem que sempre existiu em Gotham. É aquele personagem que tá sempre ali, faz parte da cidade, mas na trilogia do Nolan, o Batman, ele é um fenômeno, né? Relativamente curto na história da cidade, de uma 2 décadas no máximo, ali na história de Gotham. O Bruce Wayne, ele tá sofrendo as consequências desses anos de muita porrada, de muita queda, enfim. O corpo dele tá cobrando preço no início do filme. Ele tá realmente caído. E Gotham tá passando por uns probleminhas ali, né? I will break you. Por que caímos, senhor? Né? Então ele tá recluso lá até que tem uma festa na mansão e o que é que acontece na festa da mansão? Mais uma personagem introduzida. A gente conhece agora a Mulher Gato, que decide roubar ninguém mais, ninguém menos do que o Bruce Wayne. Ela vai lá na festa, ela rouba o colar dele, só que o objetivo principal dela lá é que ela tinha sido contratada para roubar as digitais do Bruce Wayne. E ela não sabe para que era, mas foi contratada em troca de alguma coisa que ela precisava para poder se livrar de algumas coisas, uma coisa assim. Mas eu acho até que o colar tava lá dando bobeira e ela acabou puxando, mas o que ela foi atrás foi das digitais do Bruce Wayne. Aí isso vai fazer ele ter um sopro de vida, né? De querer voltar a ser o Batman. Isso que vai dar esse sopro de vida dele, vai trazer ele de volta para aquela trama que a gente já conhece ali do primeiro filme. A volta da Liga das Sombras, né? Exatamente. Ou pelo menos o que restou, né, da Liga das Sombras, né? Porque seu mentor, o Ra's al Ghul, realmente não aparece mais. Ele morreu, mas aí algumas pessoas que sobraram da Liga das Sombras, né? Eles voltaram para, acredito que, finalizar o objetivo. Tanto é que eles, não sei nem se eles se consideram Liga das Sombras ainda, mas eles estão com o objetivo de destruir Gotham. E ele tem um plano todo lá arquitetado para fazer isso através de um novo vilão que aparece, que é ninguém menos do que o Bane. E Rodrigo, dos quadrinhos, quem é o Bane? Cara, o Bane foi um personagem criado na década de 90, que seria o personagem criado para quebrar o Batman no meio, né? Quebrar a espinha dele e tomar conta de Gotham, né? Ele foi uma pessoa que nasceu dentro de uma prisão, que se criou dentro de uma prisão, sofreu experimento com uma droga, que é o veneno, e quando ele conseguiu fugir da prisão, ele teve uma obsessão pelo Batman, ele foi pra Gotham, e ele foi cansando o Batman, até que chegou o dia que ele foi lá, quebrou ele e tomou conta de Gotham. I will break you. Por que caímos, senhor?
Qual é o nome daquela personagem? A Thalia? A Thalia, isso. Mas aí, eu não sei se ela aparece com esse nome, né? Eu não lembro. Na verdade, ela revela no final, que é Talia, né? É, Thalia. Mas ela aparece com outro nome. Pelo que eu tô lembrando, boa parte dessa motivação dos vilões do filme, né, tá diretamente ligado com a morte do Ra's al Ghul no primeiro filme. Então, ela surgir a se infiltrar ali em Gotham, ela se infiltrar ali na vida do Bruce Wayne, é uma forma de vingança. Miranda Tate, o nome que ela se... A Miranda Tate, exato. Volta, assim, como uma forma de vingança pela morte do Ra's al Ghul. Então, tanto a Miranda Tate, a Thalia, quanto o personagem do Bane, são pessoas que ficaram, entre aspas, órfãos dessa figura, né? Tanto do Ra's al Ghul quanto da existência da Liga das Sombras. Então esse seria uma espécie de último ato. Tanto que eles conseguem, né? Eles conseguem dominar o Gotham City, justamente pela ausência do Batman. O filme apresenta como se o grande vilão fosse o Bane, né? Que ele fosse um pupilo do Ra's al Ghul e que ele foi pra Gotham pra terminar o que o Ra's al Ghul queria fazer, né? Que seria acabar com a criminalidade em Gotham, né? A apresentação do Bane lá é um negócio interessante, né? Que pra variar o Nolan, né? Ele leva a gente pra um evento esportivo onde toca o hino e no final ele destrói tudo isso, né? Que seria o símbolo do que é os Estados Unidos, né? Sim. Reunido pra cantar o hino e no final acaba acontecendo aquela onda toda lá. Achei muito firme essa cena. I will break you. Por que caímos, senhor? Então, assim, esse filme ele se divide em três arcos, eu acredito. O primeiro arco é esse, né? Gotham não tem defensor, né? O cheiro de Gotham não existe mais. Gotham é invadida, ela é dominada, ou seja, tudo que significava aquela segurança que antes estava na figura do Batman, que antes estava na figura do Harvey Dent, agora não existe mais, né? Tem o segundo arco, que é quando o Batman, derrotado, porque ele é derrotado na primeira parte do filme. Sim. Ele é jogado no exílio, né? Ele tá destruído, fisicamente ele tá destruído, as costas dele são destruídas, porque ele foi literalmente quebrado pelo Bane, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E tem todo esse arco dele se recuperar, dele se reerguer, que é o que dá título ao filme, né? O Cavaleiro das Trevas ressurge, dele se reerguer enquanto um herói. Não só fisicamente, né? De treinar, de voltar a ter a disposição física, mas de ser um herói novamente, do Bruce Wayne, ele recuperar essa paixão que ele tinha por defender a própria cidade, esse ímpeto que ele tinha de ser o defensor de Gotham. Então essa segunda parte do filme, esse arco, né, o miolo do filme eu acho muito interessante, que é ele lá no exílio, naquela prisão, né, que é um poço, literalmente um buraco no chão, é o fundo do poço, literalmente, e dele tentando escapar do fundo do poço com a ajuda de outras pessoas, enfim, pra poder partir pro terceiro ato do filme, que é ele voltando pra Gotham e reorganizando tudo, que a Gotham tá sitiada, né, por essa remanescência aí da Liga das Sombras, organizar as pessoas que estão lá numa forma de resistência para recuperar a cidade. Então o Batman aqui já não lutando sozinho, não enquanto um renegado, mas enquanto de fato uma figura. I will break you. Por que caímos, senhor? E também tem a questão do simbolismo, que tanto o Batman quanto o Gotham, da transmissão do jogo esportivo lá, que ele também, vamos dizer assim, ele quebra Gotham fisicamente, vamos dizer assim, e emocionalmente, porque até então, no começo, todos tinham ainda aquela ideia do Harvey Dent como defensor. Aquela ideologia lá, tinha a lei Harvey Dent, estava valendo e tal, então estava ok, né, com relação aos crimes e tal. Só que aquilo incomodava muito o Gordon. Por vários momentos, ele quer falar a verdade. Ele quer dizer o que aconteceu lá, mas ele é impedido justamente porque ele sabe quais consequências disso. Aí ele prepara até um discurso que ele falaria a verdade e se aposentaria logo em seguida, mas aí ele não, não fala nada. E aí, no decorrer do filme, o Gordon é capturado pela equipe do Bane, ele consegue fugir, mas o Bane consegue achar os pertences dele justamente esse discurso. E aí, no momento em que ele faz tudo isso, ele quebra Gotham, quando ele faz aquela explosão, quando ele mostra que ele tem um artefato que pode destruir toda a Gotham, né, que ele bota ela no medo, e ao mesmo tempo ele lê todo o discurso do Gordon mostrando a verdade por trás do Harvey Dent, ou seja, todo aquilo em cima do símbolo de esperança que o Gotham tinha era falso, que na verdade ele era o vilão, ele tinha matado aquelas pessoas ou seja, nesse momento ele quebra também emocionalmente os cidadãos de Gotham. Então vamos dizer assim que o Batman
cai, é quebrado, mas Gotham também é quebrado no mesmo momento. E aí, a partir daí, é a ideia de tanto o Batman quanto o Gotham City se requerem. E é baseado, né, na queda do morcego, que tem um Bane, e é baseado no... Terra de Ninguém, né? E o Terra de Ninguém, que é o Gotham é tomada pelos criminosos, tem um terremoto, ela fica isolada e os criminosos tomam conta da cidade. I will break you. Por que caímos, senhor? E assim, galera, é um filme muito bom, só que acho que tem um desequilíbrio aí dos três. Eu não sei se é porque acontece muita coisa, ou se é porque, enfim, faltou fôlego, mas ele tem uma barriguinha ali. Ele é um bom filme, só que ele é muito abaixo do segundo. Teve isso, né? É difícil superar aquele segundo. Tanto é que eu vi que o Nolan, ele não tinha interesse em fazer esse terceiro filme. Ele foi convencido depois que ele sentou novamente com o David Goyer e eles escreveram um roteiro no qual eles viram esse terceiro filme mais como um fechamento de tudo aquilo que eles estavam desenvolvendo nos 2 primeiros filmes. E não uma história isolada. Uhum. Tanto que é por isso que ele traz de novo a ideia da Liga das Sombras, ele traz de novo a ideia de Gotham ser destruída, então o Batman tem que salvar. Ele traz aquela ideia de por que nós caímos, para poder nos reerguermos novamente. Então, então essa foi a ideia que ele trouxe para poder aceitar ele finalizar esse filme, ou seja, finalizar a trilogia como se fosse um todo. Os 3 filmes fossem a mesma ideia que agora ele precisaria terminar e botar um fim da ideia do Batman. Mas a ideia é não só um fim do Batman, mas a continuação da ideia dele, que ele vai desenvolvendo ao longo dos filmes anteriores. I will break you. Por que caímos, senhor? E o filme, ele fecha com simbolismo, né? Porque o que é que acontece? No Batman Begins, o objetivo do Batman é se transformar em um símbolo. Aí tu tem no 2 aquela história de que talvez não seja o símbolo que acontece, mas o Batman ele já faz parte do imaginário das pessoas de Gotham. E isso é muito bem construído, sabe por quê? No Batman Begins, quando ele tá lá no Narrows, que é aquele bairro lá, que é a periferia, que o pessoal tá tomado pelo gás e todo mundo vê o Batman planando, só que eles vê com aquelas alucinações, aquilo é a construção do mito do Batman, né? Sim, naquele momento. Aí depois tu tem toda a questão do Coringa e etc. Então, construir um mito de que existe aquele vigilante de Gotham. Por mais que ele tenha ficado 8 anos longe, né? Quando ele volta e salva a cidade, o mito ele é completamente reestruturado e reconstruído. Mas aí o Bruce Wayne não quer mais ser o Batman. Aí o que é que ele faz? Ele pega aquele policial que também é um policial honesto. Ele é um policial honesto, né? E ele deixa o caminho para ele encontrar a Batcaverna. Então fica subentendido o quê? Que Gotham vai ter um novo Batman. Até porque no final do filme o Batman meio que sacrifica, né, por Gotham. Sim. Subtende-se ali, mas enfim, depois aí fica um final meio dúbio. Mas a ideia que ele passa ali naquele momento imediato é que o Batman, o Bruce Wayne, enquanto Batman, ele se sacrifica pra salvar Gotham. Porque ele vai jogando as pistas, né? O policial lá, que é como é o nome do ator? Toda vez que esqueço dele. É o Gordon Levitt. Isso, né? Que ele era órfão, aí ele né, cresceu, se tornou policial e etc. Aí quando chega no final do filme, revela qual é o verdadeiro nome dele. Robin, né? Isso. A gente fica, não, mas é o Robin. Robin, eu preferia que ele falasse que era Dick Grayson, mas tudo bem. Mas o nome que ele usa no filme é Drake, o sentido com Tim Drake, né? Que é o terceiro Robin, né? Que é as brincadeiras que o Nolan faz, né? São as brincadeiras que o Nolan faz. E é construído o mito do Batman, né? Então, naquele mundo lá, tem a história de que ele vai ser o próximo Batman, né? O manto vai ser passado à frente. Ele vai ter toda a tecnologia lá, ele vai ter o uniforme, basta ele combater o crime. I will break you. Por que caímos, senhor? E eu faço a pergunta a vocês. A cena final do filme, o Alfred viu o Bruce Wayne com a Selina ou ele tava delirando? Olha, eu acho que ele viu. Eu acredito que ele viu. Eu acho que ele viu porque isso faz todo sentido. Primeiro porque ele deu aquela pista de que o piloto automático já estava consertado. Então ele pôde se salvar. E aquela ideia de tipo que o Alfred falava durante o filme todo, que ele estava lá, ele acompanhava o Bruce Wayne, só que o desejo dele é que em algum momento ele deixasse aquilo para poder viver a vida dele. Quando o Alfred fala durante o filme, né, que ele curou as feridas dele, que tá acompanhando e tal,
mas ele se recusava a enterrá-lo, porque o caminho que o Bruce Wayne estava seguindo já era um caminho sem volta, ele ia acabar morrendo em algum momento, então o Alfred já estava totalmente contra, tanto que eles brigam, o Alfred vai embora, que ele não admite isso, porque o sonho dele, o desejo dele era de ver Bruce Wayne bem, como uma pessoa, seguindo uma vida tranquila. E isso vai, inicialmente, a ideia de que o Bruce Wayne sempre quis ser um símbolo. Ele não tinha o pensamento, como a gente falou anteriormente, de ser o Batman para a vida toda. O Batman seria alguma coisa temporária, né? Isso. Né? Ele queria inspirar para que as pessoas não se rendessem ao crime mais, né? Exato. Então, a partir do momento que isso acontecesse, o Batman não ia ser mais necessário e ele poderia viver a vida dele, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Que é o que ele queria que acontecesse no segundo filme, através do Harvey Dent, que não deu certo. E agora, novamente, ele tem essa oportunidade e deixou todo o legado, todo o equipamento e tal, a ideia pro rapaz lá, pro Drake. E aí, a partir daí, deu-se a entender que agora ele pôde sossegar, junto com a Selina, né? E há quem diga que, na verdade, tudo isso significa que o plano da Liga das Sombras deu certo, porque reduziu Gotham às cinzas, e de lá ela conseguiu renascer já com um novo espírito que fez o Batman ser desnecessário naquele momento. O primeiro filme tem uma curiosidade interessante, olha. Qual? A trilha sonora do Hans Zimmer, não sei como é que pronuncia. É o Hans Zimmer. Todas as faixas é o nome de uma espécie diferente de morcego. A única que não é a trilha sonora do Raja Gun, e o nome da música é Lazarus. Sério? Ai, que filho. Sério. É muito bom. Não, mas a trilha sonora que ele fez pra essa trilogia do Batman é épica, cara. Eu acho que ela rivaliza com a do Tim Burton. Será? A do Tim Burton é muito boa. Muito boa. Pois é, mas eu acho que falando que é melhor. Não, sim, eu acho que rivaliza, assim. Eu acho que as duas assim estão em pé de guerra, assim. Se alguém pedisse para eu escolher qual, eu ia ficar na dúvida, sabe? Entendeu? Pois é. Mas os 3 filmes, a trilha sonora foi feita pelo Hans Zimmer e são 3 trilhas sonoras assim estupendas, assim. E a música tema do Batman é muito firme. É marcante. Vai tocar aí pra galera escutar. Bom, é isso, pessoal. Se você não viu os filmes ainda da trilogia do Nolan, assim, eu preciso nem estar falando aqui, né? Que são... Assim, pra quem curte personagem, pra quem curte filme de ação, né, de forma geral, são obras-primas do cinema, né, mostram aí que o Nolan, a gente até esquece que a gente tá fazendo um especial Nolan, né, porque eu acredito que essa trilogia, ela fala por si só. São 3 filmes que dá pra maratonar, assim, se tiver um dia aí com um tempo livre, dá pra maratonar, mas se você vê também separado, em dias separados também, eu acho que tu não perde da experiência. Porque os filmes, eles são uma trilogia que fecha um arco, mas eles funcionam como filmes solos também. Acho que com exceção do último, mas o primeiro e o segundo funcionam como filmes solo. E é isso. Recomendação de hoje aqui do Papo Inofensivo. Ficamos por aqui, só lembrando o pessoal que está escutando a gente, que além do Papo Inofensivo, nosso podcast, a gente também tem o nosso canal lá no YouTube. Tem umas paradas muito interessantes para vocês assistirem lá. A gente também, nas nossas redes sociais, está divulgando direto promoções muito boas lá na Amazon, nossa parceira. Então, se você está a fim de comprar ou então está esperando uma promoção boa, fica ligado lá, segue a gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. É só procurar lá Praticamente Inofensivos e você vai ver os nossos perfis. E até o nosso próximo Papo Inofensivo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Abraço, pessoal.